Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre aspectos fundamentais da saúde dos nossos rins. Os nossos rins, junto com o sistema cardiocirculatório, eles são talvez os dois sistemas mais importantes do nosso organismo, porque são os dois sistemas que nunca param de funcionar e, na verdade, eles consomem 50% de toda a nossa energia ao longo do dia. Três aspectos fundamentais nós podemos frisar a respeito da saúde dos rins, que são relacionados diretamente a três funções básicas do organismo. A primeira função delas está diretamente relacionada à preservação da água do nosso corpo, uma vez que o nosso corpo tem em torno de 60% do nosso peso em água. Então os rins, eles consomem uma quantidade de energia considerável para preservar a água do organismo. Nesse caso, é muito importante pensarmos na quantidade de água que nós ingerimos, porque a ingestão de quantidades suficientes de água favorece esse mecanismo de preservação da água e, além disso, a segunda fase, vamos dizer assim, do controle do meio interno está relacionado com a quantidade de água que os rins manipulam. E com isso favorece a excreção dos produtos tóxicos no nosso organismo, das escórias. O terceiro aspecto importante da função dos rins é o controle da pressão arterial. 85% da função de controle da hipertensão arterial, da pressão arterial, está relacionado diretamente a mecanismos internos dos nossos rins. E com isso, quando nós temos uma quantidade suficiente de água, como eu falei antes, facilita este controle da pressão arterial. E por outro lado, a hipertensão arterial também ocasiona lesões diretamente relacionadas ao rim e ao sistema circulatório. Terceiro aspecto que nós temos que pensar em termos de saúde dos nossos rins são as doenças correlacionadas a danos renais. Delas, a mais importante de todas, sem dúvida, é o diabetes. É uma doença que hoje ela é prioridade mundial da Organização Mundial de Saúde pela quantidade de pessoas. E temos que lembrar que 80% dos pacientes em hemodiálise hoje no Brasil são diabéticos. Além disso, outra doença importante, diretamente e indiretamente relacionada aos rins, é a hipertensão arterial. Aqui, quando nós falamos de hipertensão arterial, nós temos que pensar na quantidade de sal que nós ingerimos diariamente. A quantidade de sal, quando ela é acima do limite tolerado pelos rins, nós começamos a ter um aumento obrigatório da hipertensão arterial. E esta, por sua vez, tem a capacidade de lesionar os rins e o sistema circulatório. Então essas duas doenças hoje, elas têm que ser rigorosamente controladas, certo? E as pessoas que têm tendência a essas doenças têm que ficar alertas o tempo todo. Alguns exames são fundamentais para que nós tenhamos um bom controle da saúde dos rins. Eu vou enumerar alguns aspectos aqui que são interessantes. Primeiro, ingesta de água, como eu falei no início, preconiza-se que pelo menos 2.000 ml, 2 litros de água sejam ingeridos ao longo do dia, certo? Para que isso favoreça a preservação da água do organismo e também ajude a excreção. Segunda coisa, o bom controle da glicemia. As pessoas que têm tendência a sobrepeso, as pessoas que têm tendência a fazer glicemias elevadas ou histórico familiar de diabetes devem monitorar rigorosamente o nível de glicemia do organismo. A terceira, como eu já falei antes, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela tem uma abrangência muito grande em todo o organismo, assim como o diabetes. Com isso, nós devemos monitorar a pressão arterial regularmente em períodos pré-determinados pelo seu médico. E alguns exames favorecem a utilização e o segmento da possibilidade das doenças renais. 2 exames muito simples que devem ser feitos periodicamente, dependendo do grau de saúde da pessoa, dependendo das doenças correlatas e também da idade. Lembrando que os mais jovens, que têm boa saúde, podem ter um período maior. Mas esses 2 exames são importantes e muito simples de serem realizados a baixíssimo custo.
o exame de urina sumário, ou urina tipo 1, como é amplamente conhecido, e a dosagem da creatinina no sangue. Esses dois exames dão uma ideia muito importante, especialmente quando eles são realizados sequencialmente. Com isso, você tem condição de fazer uma avaliação periódica e sequencial da saúde dos seus rins. Por último, eu gostaria de frisar alguns aspectos relacionados a medicamentos. Hoje, o maior vilão em termos de medicamentos para os nossos rins são os anti-inflamatórios não hormonais. Os anti-inflamatórios não hormonais, eles prejudicam a capacidade de filtração do rim e, além disso, eles impedem com que o rim regule a pressão arterial. Os anti-inflamatórios, infelizmente, são vendidos de forma indiscriminada e, com isso, favorece o uso indiscriminado e a automedicação. Além disso, o controle da ingesta de sal, como eu falei antes, e, por último, uma coisa muito importante que pouca gente valoriza, a ingesta de grande quantidade de proteínas. A grande quantidade de proteínas ingeridas, especialmente as proteínas de origem animal, elas aumentam muito a necessidade do rim trabalhar para a excreção de escórias. Com isso, o rim trabalhando mais, ele vai ter uma vida útil menor. Muito obrigado a todos.